Prezados alunos, aqui é o professor Marcelo Caramuru. Vamos começar a nossa 14ª aula de Sistemas Operacionais. Os monitores foram propostos por Hansen em 72 e desenvolvidos por Hoare em 74. Okay? Eles vieram para facilitar o desenvolvimento de aplicações concorrentes. Os monitores são considerados ferramentas de alto nível porque são estruturados, ao contrário dos semáforos, que são não estruturados e, com isso, exigem mais cuidado do programador. Os erros podem levar a problemas de sincronização que são imprevisíveis e difíceis de serem reproduzidos. Ok? Um monitor nada mais é do que um módulo que encapsula vários procedimentos e variáveis. Com isso, ele consegue implementar a exclusão mútua entre esses diversos procedimentos encapsulados dentro do monitor. Então, sempre que um processo solicita um desses procedimentos internos ao monitor, esse monitor vai verificar se já não existe um outro processo executando algum procedimento interno. Caso exista, esse processo vai ficar aguardando sua vez na fila de entrada. Um monitor pode ser visto como se fosse um programa à parte. Então ele vai possuir variáveis globais que são vistas apenas aos procedimentos internos desse programa à parte, ok? Ou que pertençam a esse monitor. A inicialização das variáveis é feita por bloco uma única vez dentro desse monitor. E o monitor é definido por um nome, declaração de variáveis globais, procedimentos e código de inicialização, como se fosse um programa. A figura, então, representa vários processos na fila de entrada de acesso aos procedimentos internos de um monitor. Aqui, então, nós temos o pseudocódigo de um monitor que garante exclusão mútua, onde inicialmente vem a declaração de variáveis globais, depois vem os procedimentos internos desse monitor. Ok? No caso aqui, os procedimentos são acessos às regiões críticas dos diversos processos que acessarão esse monitor. Ok? Então tem aqui 1, 2, 3 regiões críticas e, por fim, vem o código de inicialização desse monitor. Então, no caso dos monitores, a exclusão mútua não é realizada pelo programador. Cada região crítica vai ser definida como um procedimento interno do monitor e quem vai garantir a exclusão mútua é o compilador. Okay? Por fim, a comunicação entre os processos e o monitor é feita através de chamadas aos procedimentos internos desse monitor, ok? E dos parâmetros de passagem. Aqui então nós temos um novo pseudocódigo do programa Monitor 1, ok? Então vem aqui o monitor região crítica com a variável x, que é global, do tipo inteiro. Temos dois procedimentos internos, que é o procedimento soma e o procedimento subtrai, ok? Cada um com seu respectivo código, um soma o valor da variável x mais 1, o outro subtrai 1 de x. Okay? A inicialização desse monitor é simplesmente fazer x igual a 0, okay? E lá no meu código principal, eu vou colocar aqui, de forma concorrente, através do programa par_begin e parend, as duas regiões críticas. Okay? Então o monitor chama a região crítica, vai chamar o procedimento soma. Okay? Ou seja, vai colocar de forma concorrente o procedimento soma do monitor região crítica e o procedimento subtrai do monitor região crítica. Quem vai garantir a exclusão mútua é o monitor. Assim como nos semáforos, também é possível implementar sincronização condicional através de monitores. Então, a execução de um procedimento interno do monitor pode estar condicionada a variáveis especiais. Essas variáveis são chamadas de wait e signal. Sempre que um processo tenta acessar um recurso compartilhado e esse recurso não está liberado, então ele vai dar um wait associado àquele recurso. Okay? Então vai para o estado de espera, na fila de espera por aquele recurso. Da mesma forma, sempre que um processo está liberando um recurso compartilhado, ele vai sinalizar através da variável signal que aquele recurso agora está liberado. Se um recurso compartilhado recebe um signal indicando que aquele recurso agora está liberado, mas não tem nenhum processo aguardando por aquele recurso, nada vai acontecer. O monitor então vai organizar as filas associadas a cada condição de sincronização, ou seja, a cada recurso compartilhado. Cada signal é capaz de liberar apenas um único processo da fila de espera daquela condição associada. E um único processo pode executar um procedimento no monitor
mesmo quando um ou mais processos estão na fila de espera. Então, nós temos aqui, de acordo com a figura, vários processos na fila de entrada de acesso ao monitor, ok? E de acordo com os diversos recursos associados aos procedimentos internos dentro desse monitor, vão sendo criadas as filas de espera por cada recurso, ou por cada procedimento. Cada vez que um desses procedimentos aqui recebe um wait, então um processo é adicionado na fila de espera associado naquele recurso, ok? Ou aquele procedimento. Da mesma forma, cada vez que um processo ou um recurso recebe um signal, quer dizer que aquele procedimento ou aquele recurso agora está liberado para o primeiro da fila. Agora eu vou mostrar uma solução para o problema do produtor-consumidor utilizando monitores, ok? O monitor condicional, então, ele vai ser associado a duas variáveis especiais de condição, cheio e vazio, e a dois procedimentos, produz e consome. Então, no caso do processo produtor, sempre que ele desejar gravar um dado, ele vai chamar o procedimento interno do monitor chamado produz, ok? Após o dado ser produzido, ele vai testar se existe uma posição livre no buffer. Se tiver, ele vai gravar o dado. Se não tiver uma posição livre, ele vai dar um waiting cheio, ou seja, quer dizer, ele está aguardando a variável cheia ser liberada, ou seja, aguardando uma posição, um espaço no buffer, ok? Na hora que ocorrer um signal em cheio, então ele vai poder continuar e gravar o dado. Da mesma forma, no processo consumidor, sempre que ele quiser ler um dado, a gente sabe que não tem como ler de um buffer vazio. Então ele vai chamar o procedimento interno do monitor chamado consome, ok? Caso o buffer não estiver vazio, ou seja, então ele vai ler o dado. Se o buffer está vazio, então ele vai executar um wait em vazio, sinalizando que existe um processo na fila de espera da condição vazio e vai aguardar um signal em vazio para poder continuar. Aqui então nós temos o pseudocódigo do monitor condicional com as duas variáveis especiais de condição cheio e vazio, que vão indicar se o buffer está cheio ou está vazio, os procedimentos internos produz e consome, ok? E a declaração ou a inicialização principal desse monitor. No caso do procedimento interno produz, a primeira coisa que ele faz é verificar se o contador de posições do buffer é igual ao tamanho do buffer, ou seja, verificar se o buffer está cheio. Se está cheio, não tem como gravar mais dados, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um wait na variável especial cheio, sinalizando que enquanto não ocorrer um signal em cheio, esse processo associado ao procedimento produz não pode continuar. Da mesma forma, quando o procedimento produz e o contador agora chegou em 1 após o dado ser gravado no buffer, então ele vai sinalizar através da variável vazio, vai dar um signal em vazio para o procedimento consome, que caso ele esteja esperando algum dado, ok, agora ele pode ter acesso ao buffer para consumir um dado. No caso do procedimento consome, a primeira coisa que ele verifica é se o buffer está vazio. Se está vazio, não tem como continuar, ok? Não tem como ler um buffer vazio, então ele vai dar um wait na variável especial vazio, esperando o outro processo produz dar um signal em vazio para ele poder continuar. Da mesma forma, após consumir o dado do buffer, caso o contador de posições seja igual ao tamanho do buffer menos 1, ou seja, existe pelo menos uma posição vazia no buffer, ele vai sinalizar para a variável especial de condição cheio que o procedimento produz agora está liberado para produzir dado, já que existe uma posição no buffer. O slide anterior era focado somente no monitor do problema do produtor-consumidor. Ok? Agora nós vamos ver o pseudocódigo completo deste problema. Novamente o problema começa então fazendo a declaração das variáveis globais, ok? Aí vem a criação do monitor condicional com suas variáveis globais pertencentes ao monitor condicional, ok? Então são procedimentos internos ao monitor condicional, o procedimento produz e o procedimento consome, ok? Existe também a inicialização desse monitor, que é essa parte aqui, que é fazer conte igual a zero, ou seja, o número de posições ocupadas do buffer é igual a zero inicialmente.
Em seguida, vem as declarações dos procedimentos internos do programa principal, que é o procedimento produtor e o procedimento consumidor, ok? E por fim, vem a parte principal deste programa, que é colocar de forma concorrente, através dos comandos par, begin e parend, o processo produtor e o processo consumidor. Okay? O processo produtor está associado ao procedimento produtor do programa principal. Da mesma forma, o processo consumidor está associado ao procedimento consumidor do programa principal. Supondo então que inicialmente seja chamado o processo consumidor. O processo consumidor então vai ser carregado no processador, vai executar linha a linha aqui cada linha de comando, ok? Até chegar aqui, ó, condicional é o nome do monitor, ponto, procedimento interno consome. A partir desse instante aqui, ó, a exclusão mútua está atuando por conta do monitor, ok? Então ele vai usar o procedimento interno do monitor chamado de consome, que vai verificar o buffer está vazio, ok? Como o buffer inicialmente começa valendo zero, que é a primeira coisa que o monitor faz ao ser chamado, ok? Então o buffer vai estar vazio, então ele vai receber um wait em vazio, sinalizando que o processo consome vai para o estado de espera, aguardando um signal em vazio. Em seguida, então, o SO carrega o processo produtor, ok? Que vem executando cada comando aqui sucessivamente, até chegar no comando produz dado, ok? Que vai produzir um dado qualquer a ser gravado no buffer. Depois que ele produz o dado, aí sim, ele aciona o monitor condicional, ok? Então vai acionar aqui, ó. Vai acionar aqui condicional.procedimento interno, que é o produz. E a primeira coisa que ele pergunta é: o contador é igual ao tamanho do buffer? Ou seja, o buffer está cheio, só que inicialmente o buffer começa vazio, então o contador não vai ser igual ao tamanho do buffer. Então ele vai descer para a linha de baixo, vai gravar o dado produzido lá no procedimento produtor, dentro do buffer, ok? Vai somar mais um no contador de posições do buffer, ok? Então ele vai sinalizar agora, ó, que existe pelo menos um dado a ser consumido nesse buffer. Então ele vai dar um signal em vazio para que o processo consumidor saia do estado de espera e possa eventualmente ler esse dado. Qual que é a grande sacada aqui dos monitores? Eles tiram do programador a responsabilidade de implementar a sincronização condicional e a exclusão mútua, ok? Fica uma forma muito mais simples, de muito mais alto nível do que utilizando os semáforos. Um processo comunica com outros processos ou o sistema operacional através de troca de mensagens. E todo sistema operacional possui um subsistema de troca de mensagens para que não seja necessário usar variáveis compartilhadas. Para que exista essa comunicação, tem que existir um canal de comunicação, como um buffer, ou um link de comunicação direta. Os processos, então, utilizam basicamente duas rotinas. Rotina send, enviar para um receptor específico uma mensagem qualquer, ou receber de um transmissor específico uma mensagem qualquer. Todo processo que está trocando a mensagem tem que ter suas execuções sincronizadas. Só tem como um processo tratar uma mensagem após o seu recebimento, ok? E o envio de uma mensagem pode ser condição para a continuação da execução de um processo. Essa comunicação, essa troca de mensagens, ela pode ser implementada de duas formas, ou de forma direta ou de forma indireta. A comunicação direta exige que os processos explicitem o nome dos processos, receptor ou transmissor. Ela só vai permitir a troca de mensagem entre dois processos e o grande problema é essa necessidade de especificação dos processos envolvidos, do nome dos processos envolvidos. Se esse nome dos processos mudar, tem que alterar o código do programa. Aqui então nós temos uma figura ilustrando a comunicação direta. O processo A envia uma mensagem para o processo B, ok? O processo B então tem que estar apto a receber uma mensagem do processo A. Da mesma forma, o processo B envia uma mensagem para o processo A, onde o processo A tem que estar apto a receber uma mensagem do processo B. Se um dos processos muda o nome, se o processo A vira a linha, a comunicação fica prejudicada. Por quê? O processo A envia uma mensagem para o processo B, mas o processo B espera receber uma mensagem do processo A, e agora ele chama a linha. E com isso a comunicação não ocorre. A comunicação indireta vai utilizar uma área compartilhada onde as mensagens podem ser lidas e escritas, ok?
Esse tipo de buffer é conhecido como mailbox ou port, e vários processos podem estar associados a esse mesmo buffer. Na comunicação indireta, o processo A grava uma mensagem no mailbox para o processo B, ok? E eventualmente o processo B vem nesse buffer aqui, vem nesse mailbox e lê essa mensagem. Então, se o processo A mudou o seu nome para a linha, não faz diferença para a leitura do processo B, porque ele está procurando as mensagens com destinatário processo B. Essa troca de mensagem ela tem que ser sincronizada, porque um processo não pode tratar uma mensagem que ele não recebeu, ok? Então não tem como o processo fazer alguma coisa que ele não recebeu uma mensagem ainda, e da mesma forma, o processo não pode receber a mesma mensagem mais de uma vez, senão ele vai achar que é para fazer de novo. Existem basicamente 3 formas de implementar a sincronização entre os processos que trocam mensagens. A primeira forma é chamada de Blocking Send e Blocking Receive. O receptor e o emissor ficam bloqueados até que a mensagem seja entregue, ok? Então sempre que um processo quer receber uma mensagem, ele fica parado esperando essa mensagem ser transmitida pelo transmissor. Então vai implementar uma comunicação síncrona chamada de rendezvous. A segunda forma é chamada de Non-Blocking Send, Blocking Receive. Sempre que o processo transmissor, então, tem coisa para transmitir, ele transmite sem se preocupar com o receptor. Okay? O receptor fica bloqueado até a recepção da mensagem. Por fim, a terceira forma de troca de mensagens é chamada de Non-Blocking Send, Non-Blocking Receive. Com isso, nenhuma das partes precisa esperar a outra, ok? Mas para que isso aconteça, são necessários buffers e mecanismos para garantir identificar se a mensagem já foi enviada ou recebida. É uma forma assíncrona de comunicação e vai aumentar a eficiência das aplicações concorrentes. Um deadlock é um impasse, ou seja, uma situação em que o processo aguarda por um recurso que nunca estará disponível porque outros processos estão segurando aqueles recursos, ok? Ela é consequência do compartilhamento de recursos, onde a exclusão mútua é exigida, ok? E vai existir em qualquer sistema multitarefa. A figura aqui representa simplesmente o deadlock. Então o processo A está com o recurso 1 associado, ok? E requer e solicita acesso ao recurso 2. Da mesma forma, o processo B tem acesso ao recurso 2 e solicita acesso ao recurso 1. O processo A não larga o recurso 1 para ter acesso ao recurso 2, da mesma forma o processo B não larga o recurso 2 para ter acesso ao recurso 1. Com isso forma-se um impasse. Sempre que existe deadlock, existem essas 4 condições: exclusão mútua, espera por recurso, não preempção e espera circular. A gente sabe que a exclusão mútua é necessária para que não ocorra corrompimento dos dados no acesso a um recurso compartilhado, ok? Então, cada recurso só pode estar alocado a um único processo por vez. Espera por recurso. Se um processo já possui recursos e pode aguardar outros recursos serem liberados por outros processos, isso também é um dos fatores que levam ao deadlock. A não preempção pode ser vista como a capacidade de perceber que outro processo precisa de um recurso que já está associado a um processo distinto. Ou seja, o processo A possui o recurso 1 e, se ele for um processo preemptivo, ele cederia esse recurso 1 para o outro processo, ok? Que ao final da execução desse outro processo, ele novamente retomaria o acesso a esse recurso compartilhado. Então, sempre que um processo não cede recurso para outros processos, isso é chamado de não preempção. E por fim, a espera circular, que é muito semelhante à espera por recurso, ou seja, um processo pode esperar por um recurso que já está alocado a um outro processo e vice-versa, ou seja, esse outro processo também aguarda por um recurso que já está alocado a esse primeiro processo. Okay? E com isso, um fica esperando o outro e os recursos nunca são liberados para a continuidade dos procedimentos. Para prevenir deadlock, é necessário que uma daquelas condições não ocorra, ok? A primeira condição de exclusão mútua eliminaria o problema, só que a gente sabe que vai ocorrer inconsistência no acesso aos recursos compartilhados. Outra forma de impedir deadlock é
impedir a espera por recurso, ou seja, processo com recurso já garantido não pode requisitar novos recursos. Para isso, poderia ser pré-alocado todos os recursos necessários a um processo antes da execução dele. Com isso, vai ocorrer desperdício dos recursos computacionais. Além disso, é muito difícil especificar os recursos que um processo vai utilizar. Por fim, pode ocorrer starvation desse processo, ou seja, esse processo pode morrer de fome. Por quê? Esse processo precisa que vários recursos sejam liberados para dar continuidade à sua execução, só que nunca todos eles são liberados ao mesmo tempo. Com isso, ele morre de fome. Outra forma seria a não preempção, onde o SO arrancaria na marra um recurso que já está associado a um processo, ok? Para que outro processo que dependesse desse recurso pudesse continuar sua execução. Porém, liberar recursos que já estão associados ao processo pode ocasionar uma série de problemas. Por fim, também pode ocorrer starvation, ou seja, esse processo também pode morrer de fome, já que cada vez que ele consegue esse recurso necessário para continuar sua execução, o sistema operacional vem e arranca na marra dele esses recursos e ele não consegue dar prosseguimento ao seu processamento. E a última forma é prevenir a ocorrência de espera circular. Então, o SO forçaria que o processo só tenha um recurso de cada vez, ok? Se o processo precisar alocar outros recursos, tem que liberar primeiro o recurso que já está alocado. Com isso, o compartilhamento de dados e o processamento fica muito restrito e muito prejudicado, o que não é viável também. A prevenção de deadlock, então, evitando uma daquelas 4 condições, não é viável, ok? E é possível prevenir o deadlock mesmo com as 4 condições presentes. A solução mais conhecida é chamada de algoritmo do banqueiro e foi proposto por Dijkstra em 1965. Uma visão geral, então, do algoritmo do banqueiro vai fazer com que o SO crie uma lista de recursos que podem ser compartilhados e vai exigir que todos os processos informem o número máximo de cada tipo de recurso necessário para a sua execução. Com isso, o SO vai fiscalizar o uso de cada um desses recursos, liberando somente caso esses recursos não irão faltar ao longo de sua execução. Onde não tem como prevenir deadlock, tem que ter mecanismos para detectar que está acontecendo deadlock, ok? Então, a detecção de deadlock e como vai ser tratado é função do sistema operacional, que atua mantendo estruturas de dados para identificar cada recurso do sistema e qual processo está utilizando esses recursos. Através, então, dessas estruturas de dados, o SO é capaz de perceber se está ocorrendo uma espera circular dos recursos. Por fim, se o SO não conseguiu prevenir a ocorrência de deadlock e percebeu que está ocorrendo deadlock, ele tem que tentar corrigir a ocorrência desse deadlock, ok? A primeira solução e mais drástica é eliminar um dos processos que está associado no deadlock e desalocar os recursos assegurados a este processo, que vai morrer. A eliminação de processo e seus recursos pode não ser simples, ok? Então isso depende do tipo de recurso, depende da hora com que isso está sendo feito. Por fim, os processos eliminados não têm como ser recuperados, ok? Já que eles serão mortos, mas os outros processos envolvidos no deadlock vão continuar sua execução. Uma outra solução menos drástica é liberar somente os recursos que já estão associados a um processo até que esse acesso ao recurso compartilhado termine e esse recurso seja devolvido ao processo original. Para isso funcionar direito, é necessário que o sistema operacional suspenda o processo que está com o recurso que vai ser liberado, ok? E depois da resolução do deadlock, volte à execução desse processo inicial sem perder o processamento já realizado. Esse mecanismo é chamado de rollback, causa um grande overhead para o sistema operacional, ou seja, um grande desperdício, porque tudo que foi feito no recurso compartilhado tem que ser desfeito antes desse recurso ser liberado desse processo inicial. É muito difícil de fazer a implementação disso, ok? E depende muito da aplicação com que esse rollback vai ser aplicado. E é isso, galera. Em caso de dúvida, favor entrar em contato.